Muito bem-vindos. Márcio, como é que vais? Estamos aqui de volta depois do interregno. Isto, não andam fáceis aqui estas vidas, estas É verdade, é agendas, verdade. mas nós Olá, andamos por aqui, não é? Nós exatamente, nós, andamos por nós andamos cá. por aqui, Não se, li- não se livram de nós não se livrou de nós, assim tão facilmente, pelo tão menos. facilmente. Livram-se, assim, a espaços, mas nós andamos Exato. aí. Bom, Márcio, hoje vamos falar aqui. Há umas coisas que se passaram nestes últimos tempos. Ahm, nós, neste episódio, eu acho que é o quinto, já não lembro bem, mas se não for, depois há de estar na descrição do Posso ver. episódio. Eu vou-te pedir para, no ponto começarmos por falar Trump de volta, o que esperar. É um desafio falar disto ou não? É um desafio. E, e é um desafio demasiadamente grande e com demasiadas incógnitas. Ah, em breve rescaldo da coisa, todos nós saímos das eleições americanas, um bocadinho. Então, mas o que é que aconteceu? Estava dividido 50-50 praticamente, e no fim de contas não foi 50-50. Bom, em primeiro lugar, tornou-se um bocadinho óbvio aquilo que toda a gente vinha-se percebendo e sentindo. Trump foi igual a ele próprio ao longo de toda a campanha. Kamala Harris foi uma má candidata do princípio até ao fim. Foi uma candidata que ostracizou muito a etnia neste momento dominante dos Estados Unidos, que são os latinos. Portanto, Kamala nunca soube agarrar os latinos, aliás, pelo contrário, teve sempre um discurso um bocadinho polos de parte, e isso alimentou muito o resultado de Trump. Depois, agora, passando àquilo que é o mais presente, acho que já se falou muito das eleições americanas propriamente ditas. Uh, Hoje em dia, nós vivemos aqui numa incerteza bastante grande. Porque, por um lado, quando começamos a olhar para as nomeações, para os nomes que são conhecidos, que vão sendo dados a conhecer por Trump, aquilo que efetivamente temos nomes que são parte integrante do seu núcleo duro, nomes mais conhecidos, menos conhecidos, do público mundial, no meu caso, Elon Musk, obviamente, um nome extremamente conhecido mundialmente, que tem uma visão um bocadinho desagradável para muita gente sobre a sociedade, sobre o mundo e sobre a economia e sobre o trabalho, que ainda por cima é a área que lhe querem dar. Mas é alguém que faz parte do núcleo duro de Trump, alguém que esteve alinhado com Trump desde o princípio. Depois, outros nomes que têm vindo a surgir, alguns um bocadinho mais preocupantes do que outros. Chama a atenção o nome para o lugar de Procurador-Geral dos Estados Unidos. É um gajo, é um tipo com uma carreira feita, portanto, republicano assumido, mas republicano de faca na mão, que corta à direita. E, portanto, acredito que nos próximos tempos nos Estados Unidos vão haver uma série de casos judiciais a aparecer a nível de empresas e por aí fora. Portanto, tem um bocadinho aquela filosofia do cruzado da verdade. Um nome que foi posto em cima da mesa para o Conselho Nacional de Segurança, que é um ex-militar e que é um crítico acérrimo da guerra na Ucrânia, que ainda por cima se teve na Ucrânia ao serviço enquanto militar americano, naquela categoria do Assist Advise, esteve lá e, portanto, é um profundo crítico da, não só da guerra da Ucrânia, mas das outras guerras que para trás. Portanto, foi alguém que serviu no Iraque e no Afeganistão
e profundo crítico também disso. Não sei se vamos ter uns Estados Unidos muito com aquela filosofia que o Clinton nos deixou, que era os Estados Unidos polícias do mundo, polícia do mundo, se não vamos ter uns Estados Unidos a fazer um bocadinho marcha atrás e a relembrar os tempos do Roosevelt antes da Segunda Guerra Mundial, que é os Estados Unidos fechado e pouco preocupado com o resto do mundo e mais preocupado com a parte interior. Aliás, os sinais que Trump vai dando em termos de política interna, as áreas de choque, faz sentido precisamente isso. Quase que declarar uma guerra aberta aos cartéis de droga, a prioridade da fronteira, de fechar a fronteira sul, a própria visão da administração de Trump em relação à NATO, que hoje já não é uma visão correta, porque os Estados Unidos sempre tiveram aquele argumento, e esse argumento não é de apenas Trump. Obama falou sobre isso várias vezes, Bush falou sobre isso várias vezes, Clinton falou sobre isso várias vezes, Reagan falou sobre isso várias vezes, que é o facto dos Estados Unidos ser quase que a trave mestra da NATO e depois os outros países nunca corresponderem com o acordado. Mas hoje o que é o facto é que os países que mais gastam em termos de orçamento com a defesa na NATO, os Estados Unidos hoje em dia já é o terceiro. Em primeiro lugar temos a Polónia, em segundo a Lituânia. Em terceiro os Estados Unidos e depois a Eslovénia. Ou seja, está a haver uma inversão clara e essa inversão já começa a deitar um bocadinho por baixo aquela ideia americana clássica de nós é que somos a NATO e vocês, a Europa, vem à boleia. Nós, ao longo das outras edições, fomos falando um bocadinho sobre isto e, efetivamente, os sinais que a Europa está a dar em relação à Ucrânia e ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia começam a ser um bocadinho preocupantes internamente. Ter países como Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca a apelar aos seus cidadãos para se prepararem para um conflito de larga escala. Ontem a própria Alemanha a dizer que vai começar a reabilitar os bunkers da Segunda Guerra Mundial e apelar às pessoas para também elas construírem instalações onde possam se abrigar em caso de conflito, nomeadamente bombardeamentos. E o próprio uso por parte da Rússia de ICBMs em solo, a serem disparados contra o solo ucraniano, sem as respectivas ogivas nucleares, portanto, uma clara demonstração de poder, faz pensar que até 20 de janeiro nós vamos ter aqui um claro escalar da coisa. Para tentar mergulhar um pouco, obrigar a NATO e os Estados Unidos a... E, sinceramente, nós estamos com o G7, com o G20 a decorrer e está tudo muito preocupado com Israel e com Netanyahu e a faixa de Gaza e o Líbano, mas acho que nós devíamos estar um bocadinho mais preocupados é aquilo que se está a passar um bocadinho aqui ao lado naquilo que é a fronteira da Europa com a Rússia. Devíamos estar um bocadinho preocupados com isso, para perceber que temos uma forte probabilidade de até 20 de janeiro termos um conflito a alargar e que nos pode arrastar para um conflito de larguíssima escala e que será de longa duração. E eu não sei se nós estamos propriamente muito centrados sobre isso ou muito virados para isso. Depois há outras questões de Trump, que são questões internas, isso o tempo é que vai mostrar se efetivamente a administração de Trump vai ser aquilo que publicitou ou se vai optar por ser uma coisa um bocadinho diferente. Tendo por base aquilo que aconteceu na anterior. É certo que na anterior administração de Trump não havia uma maioria republicana nem no Congresso nem no Senado. E isso
como é lógico, obrigava que Trump tivesse que ser o mestre do art of the deal, portanto, ter que fazer um negócio político constante. Neste caso, neste momento, a partir do dia 20, a realidade que Trump vai ter é uma realidade completamente diferente. Trump tem maioria no Congresso, Trump tem maioria no Senado, portanto, o negócio é diferente, ou seja, vai ter espaço político para fazer aquilo que efetivamente propôs fazê-lo. Isto independentemente de eu pessoalmente concordar ou não. Claramente não concordo com 99% das coisas que que saíram daquela boca ao longo da campanha. Mas o cenário político é muito mais favorável a que Trump seja aquilo que propôs ao longo da campanha do que há 8 anos atrás. Depois chama a atenção para uma figura que vai ser uma figura-chave, que é a figura do vice-presidente. Ao contrário de Mike Pence, que era um moderado, este não é um moderado, nem de perto nem de longe. Pois. Nem de perto nem de longe. Não é um moderado, não é uma figura moderada. Mas é uma figura cujo próprio Partido Republicano já começou a dizer que é o candidato para daqui a 4 anos. Portanto, claramente se percebe que Trump está aqui numa figura de Transição. E acredito piamente que este senhor vá ser aquilo que Kamala Harris não soube ser. Kamala, com Joe Biden, tinha toda a condição do mundo de ser a vice-presidente, que era a presidente de facto. E tinha-se assumido claramente e obliterou tudo isso. Deixou sempre Biden na berlinda, deixou sempre Biden a arder no fogo da crítica e da média americana. Nunca foi um fator de união, muito pelo contrário, promoveu sempre a oposição e perdeu aqui a oportunidade da vida dela. Eu não estou a ver este senhor ir perder a oportunidade. Aliás, todos os discursos e intervenções que ouvi dele, deu para perceber claramente que o olho dele está apontado daqui a 4 anos de ser presidente dos Estados Unidos por aclamação. Pois, talvez. A ver, Mas vamos. será Agora que. faço a bola. Ok. Passas uma bola e eu faço uma pergunta que só respondes se quiseres, mas eu depois posso continuar. Será que a Kamala queria? Kamala queria. Verdadeiramente? A Kamala queria. A Kamala queria, claramente. Aliás, a realidade seja dita, ela trabalhou em muito, inclusivamente no tempo Obama, trabalhou em muito para ser nomeado e entrar na corrida das primárias democratas. Não, não, mas tudo bem, Trabalhou isso. mas queria ser presidente, queria ganhar. Eu acho que ela queria ganhar. Eu acho que ela deixou-se levar. E o Partido Democrata nos Estados Unidos está-se a deixar levar muito pela célebre história do wokeismo. Exato. O wokeismo, a cultura de cancelamento, não está, ao contrário daquilo que seria expectável, em que o Partido Democrata de hoje é um Partido Democrata que sempre se pôs, que se gosta de pôr ao centro, de ser um partido mais central, mais congregador, e tem levado a que o Partido Republicano, que outrora era o partido de centro e que era o partido congregador, se transformasse num partido de extrema-direita ou mais encostado à direita do que era de antes, o Partido Democrata deixou-se engolir por esta onda do wokeismo e não soube ainda perceber que este movimento não, não promove crescimento nem promove congregação nenhuma. Porque se eu cancelo só porque tu não dizes aquilo que eu quero que tu digas, e se eu te critico
não os teus argumentos, mas critico-te pessoalmente, Totalmente. só porque tu não defendes aquilo que eu acho que devias defender, uh, não traz nada. E Sabes que nós, e tu também baseado passaste. muito isto. E eu acho que o Partido Democrata tem que pensar claramente que tem que ressuscitar o Partido Democrata que surgiu nos Estados Unidos nos anos 80, a seguir à Guerra do Vietnã, que era, porque o Partido Democrata nos Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnã, também aí deixou-se engolir por Flower Power. E a postura do wokismo é exatamente igual à postura do Flower Power, que é se não fazes parte da solução, fazes parte do problema. Pois não estás comigo, estás contra mim. Isso é Exatamente. muito. Que era aquele slogan muito típico do Flower Power, que é se não fazes parte da solução, fazes parte do problema. Não é, isto não é verdade, isto é extremismo. Extremismo gera extremismo, radicalismo gera radicalismo e, efetivamente, o que as pessoas querem, e foi uma das coisas que levou a que, ao longo da década de 30 e 40, o fascismo assumisse a posição que assumiu na Europa, o que as pessoas querem é este paz e estabilidade. E, portanto, se de um lado propõem paz e estabilidade e do outro a única coisa que lhe tudo, as pessoas, como é lógico, vão entrar no caminho da paz e querem a paz e a estabilidade, mesmo que isso signifique pôr um tipo lá que não lembra a ninguém. Exatamente. Sabes, nós em Portugal, e tu também passaste por uma juventude partidária, e eu também, Uhum. e nós em Portugal temos uma expressão muito interessante para o que é hoje, o que hoje se tem convencionado como o wokeismo, que era, nomeadamente, eu quando estava na juventude socialista, era a questão das causas fraturantes. Exato. Ou seja, as juventudes partidárias Exatamente. ocupavam-se das causas fraturantes. Sim. O IVG, a A legalização das drogas liberalização das leves, drogas, a liberalização das pá, drogas leves. e afins. Ou seja, dentro daquele espectro partidário, a juventude partidária afirmava-se pela. E depois a postura era toda muito destas causas, as causas fraturantes. Ou seja, a questão é, elas são importantes, mas não para ser tratadas no espectro do partido sénior, mas a juventude trata. O problema é que os partidos sociais-democratas e os partidos democratas de centro e centro-esquerda começaram a trazer isso, as causas fraturantes, para a sua agenda principal. E esqueceram-se da sua agenda dos trabalhadores, do estado da economia, do estado de bem-estar social, da articulação da economia, de uma economia regulada, etc. E do diálogo, claro, do diálogo com, depois com as outras correntes, não é? Com as outras forças políticas, não é? No fundo, que é uma postura de quem governa, que está ao centro. Portanto, o Partido Democrata esqueceu-se que estava a governar, Não, esqueceu-se que não, ele próprio estava a completamente. governar. Portanto, Completamente. e o próprio Bernie Sanders acabou por dizer que o Partido Democrata, dentro do Partido Democrata é bem mais à esquerda, esqueceu-se da sua base de apoio, né? Sim, Que a sim. sua base de e de repente damos por nós a ver o Trump a falar de economia e a falar de desigualdades, ainda que fale de uma forma muito pouco ortodoxa, Sim. mas vês os próprios imigrantes a querer votar nele, numa lógica proteccionista. Às vezes Exatamente. num complexo Não, eu já cá estou. Agora podes fechar a fronteira para os outros não entrarem, porque completamente. eu já cá Portanto, estou. ou seja, o que é que isto me parece? O Partido Democrata perdeu-se, e acho que os partidos sociais-democratas podem perder-se um bocadinho, ou seja, as causas fraturantes e progressistas têm que ser faladas e têm que ser tratadas. Agora, não nos podemos esquecer de questões basilares à economia, como
o estado de bem-estar social, as questões da saúde, as questões do trabalho, as questões de uma imigração ahm, que contempla os direitos humanos. Pá, é por aí. Sim, E sim. eu acho que de repente, por exemplo, a agenda das mulheres que a Kamala acabou por agarrar, mas ela não saía dali, né? Não. Falou dos direitos reprodutivos, ok, direitos reprodutivos. Então, mas e as mulheres no trabalho, as igualdades salariais, etc. Ou seja, havia outras áreas, né? As mulheres nos cargos de liderança, sei lá, né? As mulheres empresárias, ou seja, podia ter na mesma com uma agenda de direitos humanos e de igualdade, podia ter ido por outros lados, mas parece-me Não que a foi. certa altura teve ali muito na questão dos direitos reprodutivos, na questão Não, é importante na mesma. E eu acho que depois pode-se perder. O Trump, o que esperar aqui do Trump? Pá, o Trump é um bocadinho a imagem do que hoje se espera da sociedade. Ou melhor, a sociedade espera um bocadinho pessoas que deem esse tipo de resposta. É que, permite-me a expressão, partam a louça toda. As pessoas estão fartas um bocado do cinzento, as coisas estão muito extremadas, as pessoas não veem grandes mudanças e alguém que parte a louça toda e alguém que é disruptivo capta-lhes a atenção e quando consegue depois pegar em determinados temas que lhes fazem sentido, as pessoas agarram-se àquilo. Ele falou ali de economia, falou daquilo que disseste bem, de virar-se mais para dentro, na questão proteccionista, a questão lá está, fazer a América grande outra vez, interessa-nos nós, os outros que se lixem, e as pessoas depois preocupam-se com o seu umbigo. Isto está certo? Não. Mas as pessoas olham para o seu umbigo. Quer dizer, não está certo, mas quem somos nós para dizer que não está certo? A nossa visão europeia, nós não nos podemos equiparar, nós não nos podemos pôr nos sapatos dos outros. Só quem pá, está no convento é que sabe o que é que lá vai dentro. Portanto, é complexo. É complexo para nós na Europa. Essa questão da defesa, os orçamentos da defesa, questão da NATO. Isso é um sinal que já vem de há muito tempo. Nós não podemos estar dependentes dos Estados Unidos da América enquanto polícia do mundo. Um, o próprio Trump promete que resolve em 24 horas o sim, sim. conflito, Sim, sim. o conflito Ucrânia-Rússia. Se ele se chamasse Ronald Reagan, eu acreditava nisso. Pá, mas sabes Agora, como é? Não é num dia, mas qual é que é a situação? Epá, ele vai tirar, vai tirar o apoio de campo e vai forçar, esta expressão não é a melhor, mas vai forçar um entendimento barra rendição. sim. Agora, será que, como tu dizes bem, no tempo até à tomada de posse se vai a tempo, ou sequer o que ele diz vai acontecer? Não fazemos a mínima ideia. Agora, estamos um bocado entregues à própria sorte. Agora, estamos preparados para o que quer que seja? Sei Não. bem que não. Pá, não sei o que é que vamos, o que é que se pode esperar até lá, se sequer consegue cumprir com este tipo de promessa, são promessas assim um bocado assustadoras. Já há muito que se via esta situação de nós não estarmos preparados minimamente do ponto de vista de segurança e defesa a nível europeu. Pronto, o mundo vive grandes incógnitas. O mundo vive grandes incógnitas, são tempos de grandes incógnitas. Depois, não queria deixar de destacar uma coisa que é do ponto de vista político, e isso nós também vemos até nas nossas próprias eleições, como os mecanismos de sondagens, como qualquer outro mecanismo,
ou metodologia de previsão cada vez mais servem para nós tentarmos prever, planear, etc. Mas são cada vez mais falíveis. Porquê? Porque as pessoas cada vez confiam menos nos sistemas, confiam pouco no sistema político e por isso tentam ter uma ação que uns é Liso. para destruir, outros é para o alterar. Há várias posturas. E também no próprio sistema eleitoral e de previsão de sondagens e não sei o quê, também fazem o mesmo. Ligam-lhe a pessoa e dizem, não, não, eu vou votar X e votam Y. Aquele voto, há quem fale no voto envergonhado, há quem vote no voto escondido e há quem vote, pá, olha, um voto de zona cinzenta, ninguém tem nada a ver com isso. Que é já mesmo de propósito, depois causar aquele impacto. E cada vez, e depois é, é uma tragicomédia ver os comentadores todos, né, e os analistas todos a fazerem previsões, tá, tac, tac, tá, etc, etc, e depois acontece e fica tudo boquiaberto. Portanto, um, nós podemos e devemos esperar tudo neste momento. Portanto, tudo é uma grande incógnita. Quem acha que tem uma bola de cristal, pá, desengane-se. Ninguém tem uma bola de cristal para perceber resultados eleitorais, para perceber situações geopolíticas, pá, o que for. Portanto, não sei, é viver um dia de cada vez, observar e tentar agir o melhor possível. Eu acho que nunca esteve tão, pelo menos do ponto de vista pessoal, nunca me fez tanto sentido tentar ser fiel a um conjunto de valores que eu considero importantes desde miúdo, enquanto jovem, e nunca foi tão importante eu, como diz o José Roquete, todos os dias desinstalar-me. Também pôr um bocadinho em causa, ou seja, ter as minhas fundações bem, bem certas, mas ir pondo-me em causa também. Isso é importante. E perder um bocadinho mais, ou seja, para estar preparado para esta agitação do mundo, estás a ver? E eu acho que isso é importante, porque estamos mesmo numa aceleração brutal e num período de grande incógnita. Claro que o mundo já teve, obviamente, períodos de grande incógnita, mas nós estamos a vivê-la agora, mas é diferente, mas é o período de grande incógnita. Depois queria falar, tu falaste de muitos nomeados e, etc, e apontados para nomeados, etc. Eu queria falar do Elon Musk, obviamente. Óbvio, é o nome mais. E por uma questão, no mundo do capitalismo algorítmico, foi uma coisa que eu li no outro dia, Exatamente. inventam cada vez mais conceitos e compostos por causa desta história de inteligência artificial, etc, etc. O Elon Musk, enquanto empresário em várias áreas, mas nomeadamente na área tecnológica, um indivíduo que, por um lado, é um cético relativamente um cético, com aspas, em relação à inteligência artificial, ou seja, não é um entusiasta extremo da inteligência artificial, acha que temos que ter atenção, que isto não devia acelerar tanto, e eu aí concordo com ele, devíamos ir com mais calma, mas ele próprio tem uma empresa nisso, ele não vai deixar de desenvolver. Ele próprio tem, E que apresentou uns robôs fantásticos. e era o que eu ia dizer, e ele próprio tem a tecnologia na Tesla, nos carros e nos robôs, na Starship, ou como é que se chama lá a empresa dele StarX. StarX, exatamente. Tem lá os foguetões.
depois tem lá o antigo Twitter, o X, né? Ele tem uma série de empresas. Ele é um grande empresário, tem uma visão muito própria. Agora, é o indivíduo que vai agarrar em certas áreas do Estado, mesmo para. Tu há bocado falaste do indivíduo da justiça cortar a direito, ele vai cortar a direito no Estado. Portanto, e eu, quando penso isso, se ele vai cortar a direito no Estado, por exemplo, na saúde, se ele pega no setor da saúde, e olha, quer dizer, eu assusta-me bastante isso. Eu percebo as questões de eficácia e eficiência, tenho algum receio. Depois tenho algum receio também em questões de conflito de interesse. Sim. Porque conflito de interesse, nomeadamente, quando ele tem contratos com a própria NASA. A NASA, hoje em dia, que tem um grande orçamento, acaba por ter um grande orçamento vindo da defesa norte-americana e não só, mas subcontrata quase tudo. E subcontrata muitos serviços às empresas do Musk. Portanto, e ele vai estar em processos que depois também vão regular ou não regular. Portanto, tenho muitas dúvidas sobre a intervenção do Elon Musk. Muitas dúvidas sobre a intervenção do Elon Musk como Sim. membro de uma figura até que aquilo nem é um cargo, bem, é tipo uma agência que se vai criar. É. Portanto, é uma coisa assim para mim um bocado esquisita. Se eu ainda tenho com alguma equidistância, tenho algum respeito pelo trabalho dele enquanto empresário e criador, inventor, etc., e homem de inovação, porque é um gajo que faz, é um gajo que não se importa porque é assim é que a coisa avança, de rebentar uns foguetões para testar, não sei o quê, e é com isso que se avança. É preciso gente dessa. Ele vir como homem providencial e associar-se com o Trump, etc., eu até consigo perceber que ele. Consigo, não é perceber, é respeitar que ele até. Escolhe, é a democracia. Escolhe uma candidatura, apoia, financia. O sistema deles é mesmo assim. É. Eu sou os empresários. Epá, até aí tudo bem. Esta dele, não é que ele não tenha direito a entrar na vida pública, mas acho que já é muita. Acho que é muito conflito de interesse. Acho que é acho que é muito complexo. É o tempo a viver É. tempos muito complexos e isso preocupa muito. Mas pronto, mas eu posso estar enganado, e espero estar enganado em algumas coisas, mas não deixo de estar preocupado. Preocupado. Mas é isso. Aliás, E depois outra coisa, para terminar, aqueles dois tipos de personalidade zangam-se as comadres, descobrem-se as essas verdades. verdades, Então, para exatamente. se zangarem aquelas comadres, o que é que vai acontecer aos Estados Unidos e ao mundo? Ui. Pronto. E ela... Não, e aqui há uma coisa, e disseste e com muita razão. Como é que vai ser a relação de Elon Musk, membro da administração norte-americana, com Elon Musk, dono de uma série de empresas que têm contratos com o Departamento de Defesa? Como é que é quando essas empresas perderem contratos? Pois, há ali uma série de coisas que ainda não estão claras e nem sabemos se Não, vão estar mas claras. há aqui muita coisa. Aliás, o próprio Elon Musk, tudo ele é uma contradição. Quer dizer, eu sou contra a inteligência artificial. E depois no dia a seguir apresenta uma série de robôs que trabalham com o chat GPT. Pois, Portanto, e que assustam profundamente, porque pois. de repente tens robótica e a um preço assustador. Quer dizer, estamos a falar de robôs a 30 mil dólares. Pois, aquilo é, ele diz que ele dizer, pá, isto temos de ter cuidado, pá, não podemos ir tão depressa e tal, mas depois é ele que Pumba! E depois, não, tenta temos. coisas mais, tipo, mais à frente. Exato. E temos que É garantir contraditório. empregos, mas depois criamos algo que serve para despedir pessoas porque são muito mais eficientes do que nós seres humanos. Portanto, É complexo. é É complexo. complexo. Vamos É complexo. ver. Caríssimo. Passemos ao ponto 2 se me permites. Força, Aqui mais no Burgo, mais no Burgo. Portugalinho, Portugalex.
Este quintal, lá à beira-mar plantado. Deixem-se todos, e meto aqui entre parênteses, de coisas ou de cenas. É urgente intervir no INEM. Como é que Então, interpretas este ponto que eu. Esta minha proposta de redação deste ponto. Como é que interpretas isto? pá, se estávamos a falar de um tema que era uma coisa muito complicada, este ainda é mais complicado. Ah, como tentar resolver uma coisa que para mim nasceu sempre partida? Pois, Primeiro, em primeiro lugar, acho que sinceramente o problema do INEM não se resolve por mudar lideranças do INEM, não se resolve por tirar o INEM da parte da Secretária de Estado e agora passa para a Ministra e depois passa para a Secretária de Estado. É um bocado aquela história de eu tenho aqui um cão que nunca não para de ladrar a noite toda e tu entregas aos teus pais, depois os teus pais entregam ao tio que vive lá algures no norte, que assim o cão ladra e ninguém o ouve. E, ou seja, tu em vez de resolveres o problema, estás a transferir problema para o outro ter que o resolver. tal e qual. Pior, estás a obrigar a que a ministra ponha a cabeça no cadafalso por causa de uma coisa que foi mal criada, foi mal gerida e continua a ser mal posta em prática e não é de agora. É desde sempre. Tal Desde e qual. sempre. Porquê? O INEM surge numa época em que o governo, na altura do Partido Socialista, mas que já tinha, esta discussão já tinha começado no tempo do professor Cavaco, que era aquela coisa fantástica que estava a acontecer na PSP e na GNR, que era a congregação de meios, eram as super esquadras, não sei se te lembras de ouvir falar sobre isso. Sim, sim. Pronto. Tenho ideia. E um Sim. bocado essa corrente. E, em vez de ter 6 esquadras, fazemos uma que abrange as outras 6. E o INEM começou um bocadinho nesse respaldo de bom, é que reduzir o tempo, porque os bombeiros não eram eficazes, porque os bombeiros demoravam muito tempo. Então vamos começar a criar aqui umas ambulâncias que funcionam em formato VIP Express, rápidas. E no início era só Lisboa e Porto, mas o resto do país não havia Nem emergências médicas. existia. Não existia. O resto do país não tinha emergências médicas. E depois vamos alargando e tal, e coisa. Bem, o resultado. Criou-se uma rede que hoje é um facto, abrange o país inteiro, mas, tal como a ideia das superesquadras existiu e depois percebeu-se que não funcionava, a ideia dos hospitais distritais cada vez mais longe dos cidadãos, também acho que espero que as pessoas comecem a perceber que também não funciona. E nós estamos aqui numa zona em que andamos a falar do novo Hospital do Oeste e eu cada vez que ouço falar do novo Hospital do Oeste, que finalmente tem verba, 231 milhões, ou 231 milhões de euros, ok, para fazer aquilo assusta-me, porque uns falam nas Caldas, outros no Bom Barral, não sei o quê, e eu ponho-me a pensar, então, o que é que acontece ao Torres, o que é que acontece ao Beatriz Ângelo e, sobretudo, o que é que acontece a nós? Pois. Vamos para onde? Quando tivermos Sim, doentes. aqueles recursos não podem ser desbaratados, né? Isto Aquelas instalações, né? não se pode continuar com esta ideia. Portanto, nós temos que ter uma visão muito clara dos serviços de emergência e socorro e entender que os serviços de emergência e socorro não é uma coisa que possa ser centralizada. Eu ter uma central de atendimento telefónico, algures para os lados de Cascais ou que é, e a atender chamadas de Freixo de Espada à Cinta, de Vila Real de Santo António, de Santa Combadão e por aí fora. Isso não funciona. Okay? Eu tenho que ter uma central, é um facto, tenho que ter sempre uma central, mas depois o que o INEM deveria ter eram postos distritais, centrais distritais que permitissem Ah, agir e interligar a coisa. Depois, temos um problema, é lógico.
eu centralizo e caímos sempre, claro, e rapidamente naquela coisa que eu centralizo e em vez de ter 40 funcionários, eu tenho 20 que conseguem fazer o trabalho de 40. Pois. Mais cedo ou mais tarde as pessoas fartam-se. Exatamente. Pronto, Já há pouco tempo falámos de uma coisa parecida. exatamente. Tipo, mais cedo ou mais tarde as pessoas fartam-se. E depois acontece uma coisa, é um facto, e este governo está a levar um bocadinho de tabela com a questão da não progressão de carreira durante uma série de anos. E cortes salariais por causa Sim, dos sim, tempos sim. dos PECs do engenheiro Sócrates e depois da Troika e depois não sei o quê. Quer dizer, salarialmente nós fartámos de levar porrada ao longo dos últimos 15 anos. E como é lógico, as pessoas também elas se fartam, porque o custo de vida não para de crescer, as despesas não param de aumentar, mas o salário não acompanha. E, portanto, as pessoas começam a ficar cada vez mais desmotivadas, cada vez com menos vontade de trabalhar, e como é lógico, como se diz nos Estados Unidos, Lord and Behold, as pessoas efetivamente chateiam-se e fartam-se e fazem greves. É uma chatice, não é? Certos dirigentes, é uma chatice haver uma greve. Pá, sinceramente, agora é preciso que as pessoas trabalhem, as pessoas não lhes apetece trabalhar, sempre greve. Pá, ora essa! Percebes? Pá, isso revela e é fruto de um mal-estar que vem-se arrastando, que é um facto, nenhum governo atacou a coisa Eu acho pela, que a questão é pelo essa. ponto certo. A questão é essa. E onde toda a gente está muito preocupada em ser um problema. Toda a gente está muito preocupada. Quer dizer, os bombeiros estão preocupados com uma coisa, ah, e de repente os bombeiros levaram também eles com ambulâncias do INEM e com formações do INEM e para poder fazer um serviço o mais perto possível dos cidadãos. Mas os bombeiros, eles próprios, foram sempre muito críticos do INEM, porque quando o INEM começou, os bombeiros estavam completamente fora do INEM. Não faziam Pois. parte. Eu lembro, no início, os primeiros motoristas do INEM eram motoristas, eram pessoas da PSP, em Lisboa. Caso não sabia. E tiveram formação de condução de ambulância na PSP, em Torres Novas, na escola da PSP. Tiveram essa formação. Depois, hoje já fazem formação própria dentro do INEM. Mas eram pessoas de fora, que depois voavam com um enfermeiro ao lado. E houve uma altura que ainda tinha uma figura fantástica, porque não havia pois, nem médicos nem enfermeiros suficientes, houve uma altura que era o médico enfermeiro. Ah. Pois, Mas pronto, e nós em Portugal não temos aquela figura do, do IMT, do o paramédico, paramédico, não é? paramédico, que em boa parte resolvia um bocadinho a questão. Resolvia. Mas hoje em dia os bombeiros que têm certificação do INEM para poder trabalhar nas ambulâncias do INEM nos seus quartéis, hoje em dia estão ao nível de um paramédico. Agora, pronto, a figura do técnico de emergência Isso, pré-hospitalar, não é? pronto, portanto, isso acaba por ser aquilo que, por exemplo, nos Estados Unidos, estávamos a falar dos Estados Unidos, acaba por ser aquilo que é nos Estados Unidos os EMTs, os paramédicos, que têm uma formação quase médico, quase enfermeiro, mas que não é bem nem uma coisa nem a outra. Mas depois a experiência põe-nos naquele patamar. E aqui, efetivamente, temos isso. Efetivamente, e muito sinceramente, eu acho que a questão do INEM resolve-se no dia que toda a gente quisesse sentar à mesa e resolver a questão. Epá, é isso. Só que o problema é, epá, É mesmo o deixem-se de cenas, é, ok? Deixem de querer ser problemas. Todas as suas questões são extremamente válidas, é certo. Mas para haver entendimento, nós temos que deixar o problema e procurar, mas é como é que o resolvemos. sabes o que é que me chateou? E não querendo estar a entrar em diálogo, mas entrando. O que me chateou Esforça-nos. foi a cena do. Então, pronto, agora está este governo, não é? Sim. Primeira coisa, pá, ministra e tal, responsável, pá, como é que é possível não saber, não sei o quê.
Logo, processo de acusação a quem está. E naturalmente, Exato. quem está diz: epá, mas isto está há 8 anos, pá, isto foi os outros, não sei o quê. E depois exercício e resposta: epá, mas vocês. E depois andam entretidos nisto. É. Comissões uns dos outros, e não, não, vocês eram os malandros, não, vocês é que são os malandros. É assim, eu admito só uma coisa que se diga. Uma vez, epá, como é que isto foi acontecer? E quem está, responda. Epá, mas não devia ter acontecido, mas Nós atenção, herdamos isto. isto foi herdado. Pronto, uma pergunta, uma resposta. Resposta. Mas a partir daí, e acho que é absurdo, absurdo, porque não é que uma admissão porque é assim, depois fica ao critério do próprio. Mas não é com pedidos de demissão, porque aconteceu isto, pá, faleceram 8 pessoas. Eu não posso esquecer que, por exemplo, o Jorge Coelho, quando foi Pão Dentro dos Rios, politicamente sentiu que se tinha que demitir. A Marta Temido demitiu-se quando foi aquilo da grávida. Mas os contextos são todos eles diferentes. Mas é assim, depois depende de cada um. Quem sou eu para dizer que a ministra tem ou não que se demitir, a ministra ou a secretária de Estado ou o que for? Eu não sou o tipo de indivíduo que pede demissões de quem quer que seja. Acho sim é que, se ela tivesse, se ela ou a secretária de Estado, ou enfim, achasse que politicamente se tinha que demitir, demitia-se. Mas ia resolver alguma coisa? Também não ia resolver nada. O que eu Não acho que vai se tem que resolver. resolver é criar as condições para, politicamente, não só a Ministra da Saúde, atenção, o Ministro das Finanças, o Primeiro-Ministro, a oposição, os dirigentes, os próprios dirigentes dos organismos públicos, tenham condições para resolver, para verdadeiramente reformar e resolver o problema da emergência médica. E acho que aí é a questão. Há aqui um indivíduo nosso conterrâneo, Pedro Coelho dos Santos, que escreveu um artigo em que disse claramente pá, que isto já vem muito de trás e já os próprios problemas são crónicos, não são de A nem de B. Pá, e concordo 100%. Portanto, neste momento é o PSD, CDS que estão a governar. Sim, senhor. Epá, infelizmente aconteceu isto. É pôr a nu o problema. Epá, vamos todos, eles é que têm agora condições para resolver, não é? Porque estão a conduzir o carro, Exato. a conduzir a ambulância. Epá, mas dê-se condições para as coisas acontecerem. Porque assim, isto é sério demais para andarmos aqui com estes joguinhos de não, tu é que és o malandro, não, não, a culpa é tua, não, não, tu é que tens que resolver, não, mas tiveste cagado, devias ter resolvido, epá, pronto, fala-se uma vez, acabou, Sim. vamos passar à frente, né? Isto é grave demais. Não, Portanto, é. e é grave demais outra coisa que tu tocaste também, que é os cuidados primários de saúde. Depois vão ter com a questão dos hospitais. É outra coisa que se também tem que encarar como é que se organiza os cuidados primários de saúde, depois vão tocar em emergência médica, os cuidados primários de saúde, depois vão tocar nas emergências, nas urgências hospitalares, etc. Não é? Porque repara, eu vou-te dar um exemplo prático, parece que nos estamos a desviar, mas não estamos. Eu vou-te dar um exemplo prático. Há 2 anos, o meu sogro teve um episódio estávamos no Alentejo, teve um episódio uma pneumonia. Deixou-se andar, uma pneumonia, não sei o quê. Pá, fomos a Odmira, centro de saúde em Odmira. Lá ele fez a radiografia, eles tinham lá tudo. Era uma emergência básica. Tinham lá tudo, resolveram tudo. A minha filha teve um problemazinho no pé, o enfermeiro fez lá tudo. Ou seja, tinha lá instrumentos. Eu entrei lá, eu vi, tinha lá instrumentos para. Pá, aquilo também é o meu nome, é a urgência básica. Escusas de fazer 40 quilómetros. Pá, eu vou-te dar um exemplo, se calhar vais-me chamar maluco ou vais-me chamar gênio. Nós aqui tínhamos instalações para ter uma urgência básica no Separal. Mas tinha. Tinhas. Amigo, uma pessoa que tem uma pneumonia, uma pessoa que tem uma crise de diabetes, tensão alta, precisa de, sei lá, qualquer coisa, Coisa percebes? simples. Se tiveres um infarto, Uma coisa assim. ah, tudo bem. Se for um fulminante, Exatamente, mas se for daqueles em esquece. que eles dão aquele comprimido, aquela coisa, Sim. monitorizam, não sei o quê. Agora, se tu tiveres um infarto ligeiro, está a começar.
E normalmente os infartos ligeiros comportam-se ah, por picos, ou seja, vais tendo um pico, depois só baixa, até que depois Exato, o músculo desgasta-se por completo e deixa de trabalhar. exatamente. Ah, se tiveres um infarto destes, a probabilidade de sobrevivência é muito maior se eu tiver em casa, chamar o INEM, for posto uma ambulância, que vá para um centro de saúde que tenha capacidade de suporte básico de vida, onde eu posso ser estabilizado, com apoio médico, lá está. Claro, exatamente. Tens enfermeiro, médico. Tens ali tudo, tens ali os meios para garantir aquele impacto inicial, para te estabilizar e depois seres transferido a posteriori para um hospital onde para fazeres o resto das Exato. coisas. Exames, acompanho o follow-up, Cateterismos, essas coisas. por aí fora, se tiver que ser internado, é internado. Até por uma coisa, se eu tiver que ser evacuado por meios aéreos, é muito mais fácil ser evacuado se eu estiver num hospital, num centro de saúde, que é uma unidade básica, em que eu estou estável, mais ou menos, mas permite decidir muito mais claramente se eu vou ter que evacuar esta pessoa por heli ou vou evacuá-lo por ambulância. O que é mais Exatamente. positivo para ele? Pá, isto está estável, mas isto tem 1 hora, 2 horas para estar, não é no hospital, é numa mesa de cirurgia. Então, eu vou pedir uma evacuação por heli. Exatamente. Epá, e eu acho que é este tipo Tenho de. aqui, e deste o exemplo no centro de saúde, o centro de saúde já evacuaste já evacuaste pessoas por heli aqui. Tens um parque de estacionamento gigante ao Ao lado. lado, exatamente. E temos excelentes instalações, nós aqui. Portanto, é facílimo. Agora, nós há bocado, em off, falávamos aqui um bocadinho de um governo de 100 dias que passou. Tiveste como Ministro da Saúde nesse governo alguém que defendia precisamente isso, que era que os centros de saúde se tornassem mini-hospitais, para estar Pois, mais perto do cidadão, porque aliviava os hospitais distritais. Na altura, foi amplamente criticado por defender isso. olha, boa lembrança a tua, pá. Amplamente Exatamente. criticado por defender isso. E curiosamente, quando passámos para o governo que o sucedeu, a primeira coisa que foi tudo para os hospitais distritais. Porque, vá, tu hoje, por teres nem uma gripe, por estares com o pingo no nariz, vai ao Vamos para as hospital. urgências. E Pronto, pior, esquece, está tudo lixado. depois aqui já começamos a ir rapidamente, vamos parar outras partes, que é o público e o privado, e andamos nisto. Sim, Mas a questão é, a emergência médica tem que ser entendida numa coisa, num patamar mais amplo, que é a questão da segurança. Aquilo que me confere sensação de segurança não é apenas eu ter um PSP ou um GNR a cada esquina. É eu, quando preciso de uma emergência, para mim, para um familiar, para um amigo, para quem seja, eu chamo e ele aparece. exato. Porque aí é que eu sinto que efetivamente, eu, enquanto cidadão, sinto que efetivamente o Estado, essa entidade, muitas vezes alguns políticos gostam de falar como sendo uma coisa esotérica, que está lá em cima, ao lado, Deus um bocadinho mais acima e o Estado um E bocadinho logo mais abaixo o Estado, exato. abaixo, vizinho baixo ao Estado. Uh, aí é que nós efetivamente sentimos que o Estado toma conta de nós. Exato. E portanto, se eu começo a falhar na segurança na rua e falho na segurança na parte de emergência médica, a noção que tu tens do Estado é muito crítica. E É, leva precisamente o quê? Aquilo que tu tens, por exemplo, e falávamos no ponto anterior nos Estados Unidos, que é a lógica que cada vez mais existe nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos rurais, que é nobody's coming.
ninguém vem para te ajudar. Portanto, tu tens que aprender a desenrascar-te sozinho. Yeah, isso é triste. E isso é muito triste. Isso significa, isso para mim é que é um dos grandes, se não talvez o maior, falhanço da democracia. Que ia significar Yeah. que o Estado não consegue ajudar toda a gente. É impossível estar 5 segundos depois de acontecer um problema. É impossível. Acabou. Mas está lá. E temos o bom exemplo daquilo que aconteceu em Espanha e Valência. Ui, O ui. bom exemplo de um governo que desconsiderou, de um governo que ignorou, de um governo que não ouviu, de um governo que se deu ao luxo de rejeitar apoios para ajudar e que ainda hoje são voluntários, espanhóis voluntários que vão para Ai, lá impressionante, impressionante. vassoura à barreira de rua. Olha, quando nós falamos, e bem, do papel que a sociedade civil tem, É um dos pá, grandes exemplos. E yeah. depois visto o que é que aconteceu quando o Pedro Sanches foi lá, em que supostamente levou como pau, mas não há imagens nenhumas de Pedro Sanches. Claro que as pessoas revoltam-se, Depois né? tens o rei a levar com lama e a dizer, e a dizer a verdade, vocês têm razão. É porque Vocês têm razão. é o desespero das pessoas, é o desespero. Pronto. Portanto, é precisamente isso. Mexam muito com estas sensações, depois não se queixem É se, verdade. se aqueles que preferem discursos de megafone muito radicais começam a ganhar cada vez mais destaque e mais preponderância. Yeah, Depois não se queixem com isso. yeah. Bem, caríssimo, se calhar o ponto que nós tínhamos, como eu estou muito apertado de tempo hoje, Ok. deixamos, apesar de Achas, ser. achas que consegues fazer no minuto? Epá, num minuto, fazemos num minuto. Fazemos no Então, minuto. o 25 de novembro, para que te quero? 25 de novembro para te quero, que faz-me lembrar precisamente da primeira edição deste podcast em que falámos de até quando é que o 25 de novembro e o 25 de abril iam andar de costas voltadas um com o outro. E é precisamente isso. Para que te quero? Uma coisa muito simples. 25 de abril, a semente deitada ao chão da liberdade. 25 de novembro, quando a flor da democracia cresceu. Epá, é isso tudo. Nós já falámos sobre isso. Eu faço só nota da evocação, da cerimónia de evocação, onde é e não é, quer dizer, é por um lado difícil de compreender como é que o Partido Comunista, uh, Nível. considerando-se um partido democrático ou do jogo democrático, depois se mete completamente de fora Sim, disso. Mas lá está. Mas depois percebe-se, não é? Com todo o discurso que faz, mais uma vez a diabolizar e acusa os outros de reescrever a história quando reescreve a história. Eu acho que o 25 de novembro, como disseste bem, acaba por ser, não substituindo a Revolução de Abril, onde efetivamente a liberdade se conquistou, mas a democracia, e é no sul. no 25 de Abril, no 25 de Novembro, é que a democracia acaba por, é a vitória dos moderados, e para mim é, portanto, Exatamente. dos moderados e de quem não quer regimes Totalitários. Não quiser. totalitários, autocráticos, ou seja, Isso, onde isso, a democracia liberal, participativa, depois a democracia pode aqui enverdar a própria democracia também evolui na sua gênese, mas a base da democracia enverdou por aí. Agora, assim, a história tem um conjunto de factos que depois podem ser contados sob uma ou outra perspectiva. Agora, ser reescrita, quer não, dizer, não, isso não. não, oh, Pode ser contada sob perspectivas diferentes ou diversas. Agora, a história é só uma, sim, não é? e há uma coisa, e deixem-se de tretas, eh, sobretudo nos partidos, quer dizer, os partidos mais à direita e mais à esquerda, deixem-se de tretas. Há uma coisa que é o seguinte.
nós não teríamos o 25 de novembro sem ter tido o 25 de abril. Mas não terias a democracia que tens hoje, Claro que não, é isso, o essencial é isso. que tens hoje, a capacidade de tudo aquilo que ganhaste e construíste ao longo destes 50 anos de democracia, quer ao nível do poder central, quer ao nível do poder local, quer inclusivamente a participação de cidadãos, de movimentos independentes e por aí fora, nenhum daqueles senhores que se estava a criticar, que é tão crítico do 25 de novembro, se poderia sentar no Parlamento se não tivesse havido o 25 de novembro. Exatamente, é isso mesmo. Epá, por isso eu acho, com todas, é Portanto, assim, eu fiz questão de não ver as comemorações, ponto. Primeiro, porque estava a trabalhar, e segundo, eu vi um bocadinho, sim. por uma questão mais ideológica até. Mas deu-me uma raiva enorme, porque são tão críticos, mas não são capazes de perceber que se não tivesse havido aquele dia, não estariam lá. Completamente. Portanto, uma coisa olha, eu acho, e o próprio Presidente da Assembleia da República acho que traçou bem o quadro. Uma coisa não substitui a outra, são importantes, complementares, cada um tem o seu peso, e acho que comemorar, evocar, quer dizer, evocar o 25 de novembro faz parte das comemorações do 25 de abril, meus caros. Uh, há outras, depois há aquele discurso, mas então para isso tínhamos que comemorar outras datas. Epá, caríssimo, comemorem-se, evoquem-se. Agora, a base da nossa sociedade é a democracia e o 25 de novembro é importante para a democracia. Evoquem-se outras datas, tomem-se iniciativas. É certo, se calhar alguns partidos, alguns outros partidos também podem, cada um mais à sua maneira, como eu disse, contar mais assim, mais assado. Agora, o Partido Comunista gosta mesmo de reescrever. Sim, Gosta mesmo de sim. reescrever. O problema é que Uh, o Putin também. pois, exato. É complicado. E com esta termino. E com esta nos despedimos. Bem, meu caro, ficamos dentro do tempo, ainda conseguir apanhar o meu autocarro. Boa, Portanto, boa. até breve, o nosso Até breve. próximo episódio. Grande abraço para todos. E Márcio, estamos on, ok? Estamos on. Grande abraço, vá. Vá, Tchau, grande tchau. abraço. Tchau, tchau.